A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEA. E vamos fazer uma leitura aqui desse livro, Palavras de Vida Eterna. Vamos ver o que Emmanuel quer nos dizer hoje. Lição número 33, acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então vamos nos refugiar em Deus agora nesse momento, todo momento é momento de oração, e vamos elevar nossos pensamentos até esse Pai misericordioso que nos assiste, que nos protege. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos sob o amparo e a proteção da espiritualidade amiga que em seu nome dirige esse grupo, intui os facilitadores, trazem a boa explicação através das vozes diversas que aqui se levantaram, cada uma preparando o seu trabalho para nos enriquecer no conhecimento e na interpretação da vida. Agradecemos, Senhor, porque ao abrirmos aqui o nosso computador, ao fazermos a nossa leitura, ao entrarmos em sintonia, também as bênçãos que essa espiritualidade traz penetram o nosso lar. É nas linhas magnéticas do nosso pensamento, da força desses espíritos que trabalham em nome de Deus, nosso Pai, que essas energias se espalham pela nossa casa, entre as pessoas que dividem o espaço conosco, nossos familiares, próximos ou não, aquelas pessoas que moram conosco, que trabalham conosco, também são beneficiadas. Todos, enfim, que partilham desse teto amoroso que recebe as vossas bênçãos, são beneficiados por essas energias de luz e de paz. Pedimos que nesta noite o Senhor inspire a nossa querida Fran, que com certeza tem uma infinidade de informações para nos trazer sobre as experiências de Paulo. E assim, Senhor, sobre as bênçãos da espiritualidade, e com a vossa permissão, nós iniciamos o nosso estudo desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, Fran, a palavra é sua, e vamos lá estudar essa noite com a nossa querida aí. Então, boa noite, né? A gente vai dando andamento, já finalizando aqui, né, a obra, segunda parte, capítulo 9. Confesso que quase que eu chorei com Paulo estudando esse capítulo aqui. Então, a gente, nessa parte aqui
no caminhar de Paulo, né? Ele está parado, né? Estacionado ainda lá em Mísia, né? O barco tinha atracado. E aí, Júlio, né? Que foi um centurião bem prestimoso, assim dizendo, né? Ele adquiriu um sentimento bem particular com Paulo, porque ele admirava a figura daquele homem, né, pelo tempo que eles já estavam em alto mar, né, e ele tinha feito uma pausa aí nessa ilha, para que Paulo também pudesse pregar, né? Então, assim, Júlio, né, ele representa nós na nossa caminhada quando a gente começa a conhecer um pouquinho daquilo que é renovador, que nos apresenta a verdade, né? Diria que se fosse nos tempos atuais, né, a gente poderia comparar Paulo, né, a doutrina espírita, e Júlio, nós, né, que vamos lá buscar essa verdade restauradora, né? E aí Júlio teve essa sensação quando ele conheceu Paulo, né? Então ele coloca, né, Paulo de Tarso, né, falava de Jesus. Aí assim, gente, Paulo, ele era fantástico porque onde ele passava, ele cativava as pessoas pela boa nova que ele levava, né? E aí eu fiquei meio que tentando imaginar como seria estar com ele dentro daquele navio ali, né? E olha que ele não estava com pessoas, né? À viagem, né? Estavam com prisioneiros, então ele estava cativando o sentimento ali. E aí naquele momento lá, ele, né? Emmanuel coloca para a gente, né? Paulo de Tarso falava de Jesus, não como uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena. Desde os seus primórdios, todos desejavam ouvir-lhe os conceitos relativamente ao Evangelho e quanto à sua projeção no futuro dos povos. Paulo, ele tinha essa peculiaridade, né, assim dizer, essa facilidade dele, porque a gente já viu no transcorrer dessa obra, né, como que foi essa transformação de Paulo, como foi necessário ele passar, né, pelo deserto também, porque ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, foi convertido, né, de maneira muito repentina, assim dizendo, né, mas esse processo de transformação dele se deu, né, basicamente, nem me recordo quem falou do momento dele ali, né, caminhando no próprio deserto, tentando se compreender, mas foi necessário que ele compreendesse essa essência existente nele, né? Como que a gente decide propagar essa boa nova se a gente não entende aqueles que estão ao nosso lado, né? É fácil falar aquilo que eu sei, mas cativar as pessoas depende também do nosso exercício, da humildade e de reconhecer a necessidade de cada um, né? Então, assim, Paulo, ele trazia essa pegada, né, essa forma dele de transmitir a mensagem de maneira muito acolhedora. E aí, considerando, né, as pessoas que estavam com ele, inclusive, né, os soldados, né, inclusive o marinheiro, mas Júlio, que a gente vê que ele cria essa afinidade, justamente porque Paulo, depois que ele compreendeu o que era realmente transmitir a mensagem, ele já não selecionava se era para A, B e C. Ele tentava entregar aquela mensagem para todos de maneira muito acolhedora, né? E aí as pessoas, de alguma maneira, né, se sensibilizavam. E ele ia conseguindo transformar esses coraçõezinhos, né? E não só lá, porque nesse momento que eles estão nessa ilha, né, não somente os prisioneiros, mas algumas pessoas tiveram a oportunidade de visitá-lo, né? Porque eu fiquei pensando, né, como que as coisas caminham, né, para esses trabalhadores, né? Porque para ele era simplesmente somente seguir um rumo, né? Mas a espiritualidade ia proporcionando esses encontros também para que outras pessoas tivessem esse conhecimento, né? E Júlio foi sensacional, porque ele enxergava isso, né, em Paulo. E aí, né, continuando, né, ele coloca assim, ó: a figura de Paulo foi encarada com veneração, a tripulação do navio não podia esquecer o seu alvitre. O piloto, o comandante, estavam confundidos e o prisioneiro tornava-se alvo de respeito e consideração unânimes. O centurião, principalmente, permanecia constantemente junto dele, crente que o ex-rabino dispunha de poderes sobrenaturais e salvadores. O abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror.
O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos um por um, obrigando-os a alimentar e confortando-os moralmente. De quando em quando, soltava o verbo eloquente e, com a devida permissão de Júlio, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar-lhes as questões espirituais, espetáculo convulsivo da natureza, né? O que tinha acontecido, né? Eles estavam lá nessa ilha, e aí eles já estavam chegando numa época em que tinha muito vento, muitas ondas no mar, e aí Paulo, né, sabendo que poderia, né, acontecer alguma coisa ali adiante, ele foi e chamou o Júlio, conversou com o Júlio, e olha, eu fiquei pensando assim, o Júlio, ele tem muito da gente, né, quando a gente vai falar alguma coisa, ainda fica com receio, né, e aí ele chama o Júlio e fala, olha, tudo indica, né, que vem uma tempestade, é melhor a gente ficar atracado até, né, passar tudo isso, e aí o Júlio já tinha criado essa certa afinidade, né, com Paulo, ele vai e chega para o comandante e fala, olha, Paulo lá, né, olha que ele conhece um pouquinho do mar, né, porque ele é amigo de Lucas e tal, ele tá falando que vem uma tempestade aí, não seria melhor, né? E o marinheiro, né, ignorante, né, meio pesadão, fala assim, não, você tá doido, né, você tá querendo levar, você quer que a gente fique estacionado, parado aqui, enquanto, né, vem essa tal tempestade, né, porque ele já estava acostumado com essas questões do mar, só que Paulo tinha falado para ele, porque além do barco ter mais de 270 pessoas, ainda estava muito pesado por conta do trigo, né, que estava dentro do navio. E aí o comandante, né, o capitão do barco, vai falar para Júlio, olha, você, né, o representante da lei, você não pode, né, meio que ceder só por um prisioneiro, né, mesmo sendo Paulo. E aí Júlio, né, chega humildemente e vai falar para Paulo, né, olha, eu até tentei, mas não tive êxito, porque o pessoal não aceitou, né? E aí meio que fica até com vergonha, porque ele já conversava muito com Paulo, né? Então, assim, ele prestava atenção nas coisas que Paulo falava ali, então ele tinha receio, né, de talvez magoar ele naquele momento, mas Paulo, pela maturidade dele, sabendo a condição dele ali dentro do navio também, ele não ia se sentir, né, magoado com aquilo ali, né? E aí acontece, né, de vir uma tempestade, e aí todo mundo dentro desse navio, né, começa a ter essas sensações, como ele coloca, né, medo, desânimo, passando mal, porque o navio, né, ficava balançando de um lado para outro, e era uma tempestade muito severa, né, e eles ali no meio do alto mar, passando por tudo isso, e aí vem uma parte, assim, que eu achei muito bonita de Paulo com ele, né, quando ele começa a colocar, e aí eu vou ler na íntegra e depois eu vou explicando, gente. Irmãos, dizia em voz alta para a assembleia estranha, né, que o ouvia, transida de angústia. Creio que tocaremos em breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível desta hora. Procuremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da vida. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo nesse barco há muitos dias. E escutando a Lisiane Bahia, né, do Congresso do SEJA, que teve esse final de semana, ela comenta, né, onde está Deus dentro de nós, né? Ela faz a pergunta para o pessoal, onde está Deus, né? E olha a confiança de Paulo quando ele coloca, né, que a passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha ao instante amarguroso que estamos vivendo, né? Então, assim, é necessário a gente passar pelas dores para que a gente consiga entender o real sentido da nossa existência, né? E as tempestades, né, as tribulações que a gente passa de alguma maneira ou outra, são fundamentais para o nosso crescimento, né? Seria simplesmente só uma fala de Paulo aos prisioneiros. Mas Paulo, ele convidava a gente a começar a meditar sobre tudo isso que a gente passa na vida, sobre essas tempestades, né? E aí a Joana de Ângeles, até no livro Convite, né? Ela faz um convite realmente para a gente meditar a cada instante da nossa vida, seja no nosso relacionamento, no ambiente de trabalho, na casa espírita, numa reunião mediúnica, enfim, são vários convites que ela coloca a gente meditar
sobre como eu estou me comportando diante disso, né? Como a minha consciência me leva a pensar em todos os sofrimentos que eu passo. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando a gente vai estudar sobre as aflições, e Emmanuel, até no livro Emmanuel, né, Evangelho por Emmanuel, de Mateus, no capítulo, né, que trabalha sobre as aflições, são inúmeros, né? E aí é justamente para que a gente comece a pensar sobre tudo que a gente passa e como a gente está sabendo lidar com tudo isso. Porque o convite de Paulo para aqueles prisioneiros ali, para os soldados, né, inclusive para Júlio, para o comandante do navio, é que eles começassem a olhar com esse olhar agora, né? Esse olhar do que eu estou, como eu estou desejando, né, passar esse momento da minha vida. Então, de tempestade para tempestade, né, todos nós passamos, né, e é necessário isso também, né. E aí ele coloca: não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores, buscamos o mar alto, de própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos do seu evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Lá atrás ele comenta, né, sobre vigilância, né, sobre vigiar, ter esse cuidado constante com tudo, né? E aqui ele vem colocar para eles o quê? Que foi uma escolha, porque eles estavam, né, atracados num lugar seguro. Ele já tinha a espiritualidade, de certa maneira, né, tinha orientado ele, tanto que nessa tradução, né, a gente vê Emmanuel colocando que Paulo vai conversar com ele, né? Se a gente pega lá essa passagem na Bíblia, fala que o Espírito veio conversar com Emmanuel, com Paulo, né, para orientar ele sobre um possível problema, né, nessa viagem. E aí Paulo, nesse momento aqui, ele convida também a eles ao quê? Se é uma escolha minha e eu preciso passar por isso, porque assim, não é que a gente reencarna, né, trazendo para a nossa vida, né, essa mensagem, essa reflexão de Paulo, não é que a gente vai reencarnar e não vai passar por momentos de tormentas na nossa vida. Sim, a gente vai passar porque a gente precisa, né, ter essa experiência. Porém, pode ser que o fardo ele seja muito mais leve se a gente tivesse ou busca na nossa caminhada, né, trabalhar tudo isso dentro da gente, assim, escutando aquilo que vem do céu, né? Mas aí, como eu vou saber se o que eu estou recebendo de informação, né, de alguma maneira, é uma mensagem, né, dos céus, né, da espiritualidade amiga de Deus, né? Tudo aquilo que nos coloca no caminho do bem. E aí, nesse caminho aqui, Paulo, ele estava tentando socorrer, né? Estava tentando auxiliar. E aí aqui ele já coloca para a gente essa necessidade, né, de vivenciar esse evangelho de luz. O amor que o Pai traz para a gente é justamente o quê? Eu estou aqui, eu vou segurar, né? E aí se a gente for até na Boa Nova, na passagem de Pedro no alto mar, quando Jesus caminha, né, sobre as águas e chega até Pedro e pergunta se ele confia nele, né? Então, assim, o convite é o quê? Estamos passando pelas nossas tempestades, sabendo, né, que foi uma escolha nossa passar por aquilo ali, que a gente confie e mantenha os pensamentos unidos, né, em conformidade com aquilo que a espiritualidade ou as palavras do Evangelho têm a nos trazer, para que a gente consiga lidar com esses momentos, né, de angústia e de sofrimento. E aí ele coloca, né? A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador e nos continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. Essa ilusão, né, com o vento, parece desmentir as advertências, né? E nos continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Primeiro, esse apego nosso a essas coisas materiais, essa forma como a gente vive no cotidiano, né? E a Joana de Ângeles, né, nessa pegada dela, né, da gente olhar para dentro e entender o que me aprisiona ao mundo, né? Porque até uma fala, né, das reflexões que a Lisiane ela trouxe, né, lá no SEJA, no Congresso, eu achei legal porque ela veio falar do Divaldo, né, que todos nós conhecemos, né, sobre as advertências que Divaldo recebia, né, talvez por uma ou outra conduta necessária, né, para o aprendizado dele, mas
que ele tivesse firme diante de todas as lutas que ele precisasse passar. E a gente vai ver isso não só na vida do Divaldo, mas na vida do Chico, da Dona Ivone, na nossa própria existência também, essas advertências, né, que a gente recebe, essa necessidade nossa de olhar mais para dentro e entender que algumas coisas vão acontecer de maneira repentina, mas não significa que aquilo ali vai ser, né, até o fim. As tempestades na nossa vida, as dificuldades que a gente passa, normalmente, né, são passageiras, né, como a tempestade que eles estavam aqui. E aí ele coloca, né, preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por aliviar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, abandonando os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus, né? Então é preciso passar de uma vida para outra. A gente precisa vivenciar todas as nossas tempestades. E assim, como que a gente vai vivenciar tudo isso? Reencarnando, aceitando as lutas que a gente passa aqui, que são extremamente necessárias. O fardo dela vai ter a medida do nosso esforço conforme aquilo que a gente está recebendo. Então, olha só, Paulo ali dentro, ele estava com um monte de prisioneiro, com soldados que perseguiam, né, os próprios cristãos, mas ali naquele momento ali, diante da tempestade, do medo, da aflição, ele estava querendo fortalecer a ideia do quê? Que a gente fosse vigilante, que a gente confiasse na misericórdia de Deus, que os problemas eles vêm e vão, né? Porque ele é passageiro na nossa vida, mas também que a gente não se sentisse abandonado e nem esquecido, né? Porque Deus ele está ali a todo instante com a gente. E aí reconhecemos nossa insignificância e miséria, alcançando-nos em tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração tal como sentimos o do nada, que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis, flutuando no abismo tomados de singular enjoo que nos provocava náuseas extremas. E aí ele coloca, né, que esses momentos, né, que ele coloca, reconhecemos nossa insignificância e miséria, por muitas vezes, inclusive quando a gente até olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens em que Kardec coloca até sobre os falsos profetas, né? Para a gente meditar sobre tudo aquilo que a gente fala, mas que não tem uma veracidade, né? E a nossa insignificância, muito também, porque normalmente muitos de nós se acham muito maior do que tudo que nos acontece. Que vem muito do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Dessa vaidade que a gente ainda tem muito dentro da gente. E aí tudo isso impede da gente vivenciar aquela experiência como aprendizado, né? Como ele coloca, né? Nos alimentava o coração tal como sentimos do nada, representamos neste arcabouço de madeiras frágeis, né? Flutuando no abismo, tomados de singular enjoo, né? Então, assim, toda a tormenta que eles estavam passando ali, era necessário que eles aproveitassem ali como aprendizado, não simplesmente ignorassem. E aí ele coloca, né? O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, está nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Então, o fim da nossa existência é sempre uma tormenta como essa, né? Então, assim, naquele momento ali, diante da tempestade, né? Poderia ser o fim deles, claro que não ia ser o fim, né? Porque Paulo também, ele já tinha recebido informação que seria necessário passar por aquilo, mas que daria tudo certo no final. E nas regiões desconhecidas do mundo interior, né? E isso aí a Joana de Ângeles volta novamente, né? Nos convidar a conhecer as nossas sombras, né? O que passa dentro de mim que eu não conheço, né? Eu estava até meditando hoje sobre André Luiz, quando ele fala sobre os reflexos condicionados, né? Que André Luiz ele fala que tudo que nos atrai, né? Uma vibração atrai com a outra, né? E aí vem pensamentos ou traz para o nosso semiconsciente as ideias que a gente nem imagina, os sentimentos de raiva, de fúria, o que for. Mas está tudo ali guardadinho. E aí esse fim da existência humana, né? Esse encerrar um ciclo e começar um novo ciclo, né? Dá muito
traz-nos a ideia, né, de olhar para dentro, compreender o que se passa realmente dentro de nós, essa busca constante, como Santo Agostinho fala, né, onde está Deus em mim? Aonde eu quero chegar, né, onde eu pretendo estar com ele, né, porque se eu posso falar, eu tenho ele dentro de mim, mas como ele está dentro de mim? Porque a gente fala, né, dentro da doutrina, sempre fala muito sobre a reforma, né? Eu gosto de trabalhar a transformação interior, porque, como diz um célebre palestrante, né, tudo aquilo que a gente reforma, uma hora precisa renovar, né? E a transformação não, uma vez que eu trago ela, né, de dentro para fora, todos os dias eu vou me costurando, me remendando, reconhecendo as minhas falhas, trabalhando todas aquelas mazelas que a gente tem dentro da gente, a gente vai se permitindo vivenciar uma experiência totalmente transformadora. E aí, essa tempestade que a gente passou, ela vai nos trazer não o medo, a revolta, o fracasso, nada disso, mas ele vai trazer no final para a gente um novo recomeço, porque eu vivenciei aquilo ali, eu soube, né, carregar os meus problemas, né, com uma certa confiança, essa confiança que Deus, né, espera, né, que Jesus veio trazer. E aí, pela nossa ignorância lá atrás, a gente ignorou esse sentimento dele, mas aí, né, a gente vê que teve personagens que teve essa mesma ideia lá atrás, como Paulo, né? E aí ele coloca: completemos o quadro do nosso sofrimento, vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Quando isso aqui aconteceu, gente, ele já tinha passado 14 dias, né, em alto mar, na tempestade, barquinho balançando ali, o povo já com fome, o trigo, né, que eles tinham colocado dentro do navio já estava todo ensopado, né? Então, assim, não dava para aproveitar nada. E a tempestade tinha deixado todo mundo assim, né, meio com a cabeça para baixo, né, meio triste, meio deprimido pela situação, porque eles não viam nem o sol por conta da situação de como estava o tempo na época. E aí, depois de tudo aquilo ali, né, Paulo vem e fala, né, completamos o quadro do nosso sofrimento. Vede como o perigo ensina a fraternidade. Porque esse ver, e aí para eles lá, né, que tava todo mundo aprisionado, né, refém do tempo, né, nem sabia, né, Paulo já tinha essa confiança, mas os outros ainda estavam adquirindo. E saber que aquilo ali estava ensinando, mas também estava aproximando uns dos outros, porque diante do sofrimento, tem pessoas que acham assim, eu vou viver sozinho, né, vou passar por tudo sozinho, não tem como a gente passar tudo sozinho. Normalmente a gente vai passar as nossas angústias, os nossos medos com alguém próximo de nós. Pode ser não tão próximo, mas tem alguém próximo e alguém que vai nos acompanhar. E essa fraternidade que ele coloca, porque diante, né, de tudo aquilo que estava acontecendo ali, foi legal porque, pensa, Júlio, né, acompanhando tudo aquilo ali de perto, e eles estavam todos mundo ali unidos, venceremos, né? Pega na mão um do outro ali, né? E vamos confiante, né? Até a mosquinha segura na mão de Deus e vai, né? Então, assim, para eles era segurar na mão de Deus e seguir. E aí, aquele sofrimento que eles estavam passando ali também ia ser dissipado, né? E aí ele coloca: embora diferentes uns dos outros perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Paulo queria colocar para ele ali, ó, que independente de ser um prisioneiro, um centurião, um marinheiro, que fosse o chefe, né, que tivesse ali, todo mundo era igual perante Deus. Não existe diferença. Todo mundo era irmão, né? Todo mundo representava a figura de um Deus ali, né, do nosso Deus. E aí naquele instante ali, ele queria mostrar para eles que no fim, né, novamente, tudo ia dar certo. A gente vivenciou essa situação basicamente 5 anos atrás, quando veio a pandemia. Quando o mundo estava um caos, todo mundo aprisionado, né, sofrendo dentro de casa, mas aí, assim, aquele sofrer que a gente sempre tinha ou estava morando com os pais, ou ficava ali fechado dentro de casa, né, com os filhos e com o esposo, enfim. Todo mundo estava um com o outro ali, um dependia do outro, para quê? Primeiro porque vinha o medo, né, a insegurança do como, né, lidar com tudo aquilo ali, que foi, assim, muito inesperado para todo mundo, né? E aí depois esse medo da perda de pessoas, porque a gente não está acostumada a perder ninguém, né? A gente só está acostumada a receber, mas perder passa longe, né? E Paulo estava nos ensinando agora há pouco, né? Sobre essa importância da gente se preparar para aquilo que vem. E aí depois
esse sentimento, né, de restabelecimento dessa confiança, porque eu precisava confiar que algo ia ser feito. E aí, naquele momento nosso de reclusão, de medo, de desespero, Deus estava lá. E aí, Paulo vem aqui e fala pra gente, né, que embora, né, diferentes uns dos outros, perante a dor, todos somos iguais. Então, todo mundo buscava a mesma solução. Todo mundo buscava o mesmo refrigério na alma, né, lidar com aquele sofrimento que a humanidade passava naquele momento, né, no caso, 4 anos atrás, em 2020, 2021. E aí ele coloca: não te impressiones, as opiniões do vulgo são muito inconstantes, tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Então, aqui, ó, estejamos atentos. É o convite que Paulo nos faz. Porque do mesmo momento em que a gente é abraçado, a gente, né, passa por momento, aliás, no mesmo momento em que eu vivo um momento de glória, eu também vou viver os meus momentos de tormenta, né, e de medo, né? Então, assim, estejamos sempre vigilantes para que a gente esteja preparado para aquilo que for nos acontecer. Então, é extremamente normal, né, passar por alguma outra situação na vida. E aí ele vai e coloca, né, quisera ser como vós, um prisioneiro de Cristo. Mas isso aí, na realidade, gente, quem vai colocar isso para ele, né, vai ser Júlio, porque Júlio, né, depois que eles que acontece, né? Depois que eles passaram esses 14 dias dentro do navio, né? Que Paulo pregou para eles, que eles saíram e aí Paulo, né? Simplesmente vai e fala para eles que já estava na hora, né? De que ia aparecer, né? Alguma coisa ali para auxiliar eles, né? Ele tinha essa confiança ali bem firme dentro do coração dele. E aí Júlio, né? Vendo a confiança que Paulo tinha, né? Ele vai e fala, né? Quisera ser como vós, né? Um prisioneiro de Cristo. Porque Paulo, durante a caminhada dele, a gente viu que, assim, ele se entregou de corpo e alma, né? Teve as patinadas no início ali, né? Porque ele ainda tinha um pouco do ego dele ali. E aí, depois, no momento da tempestade dele, ele foi, né? Que ele passou pelo deserto, na realidade, né? Que ele se reconheceu, entendeu a necessidade de toda a transformação, o que era a palavra, o que era o ensinamento, o que Deus tinha para ele, né? Então, assim, quem era Deus dentro do coração dele, né? E aí agora, né, Júlio fica impressionado, prisioneiro do Cristo, porque ele realmente tinha se entregado de corpo e alma aos ensinamentos que Cristo, né, depois que ele teve o encontro, que ele passou por toda essa transformação, ele de fato estava ali empregando aquilo que ele tinha aprendido, né? Assim como eu falei ainda há pouco, né, sobre Divaldo, sobre Chico, sobre Dona Ivone, e aí a gente vai ver que, assim, teve a Zilda Gama, a gente teve Kardec, então, assim, a própria Joana de Ângeles, né, quando ela reencarna como Clara de Assis, lá defendendo Francisco de Assis, que esteve, né, em outro momento também com Jesus, assim como Clara, e todos eles, em todo momento em que estiveram diante, né, de oferecer a palavra, eles se tinham colocado como reféns, né? Eles trabalhavam e se entregaram de corpo e alma aquilo que Jesus tinha impresso, né, empregado, tinha falado para todo mundo ali há mais de 2000 anos atrás. Então eles vivenciavam, né? E Júlia, ele ficou muito encantado com isso, porque ele não tinha coragem, né? E aí, se Paulo nos perguntasse, você hoje se tornaria refém, prisioneiro, né, do Cristo, né? Você entregaria a sua vida, né? Igual eu vi recentemente uma pergunta na internet, né? Se Jesus chegasse na sua frente, o que você faria, né? Algumas pessoas viraram as costas e começaram a chorar, né? Outras se ajoelharam, né? E pegaram na mão de Jesus. E aí só teve 3 pessoas, acho que de umas 40 que passou adiante de Jesus, que abraçou ele. E aí eu fiquei olhando, né, aquela pesquisa da internet ali e fiquei imaginando assim, se Jesus chegasse na minha frente, nem eu sei o que eu faria. Não sei se eu estaria pronto, né, para me entregar de corpo e alma a tudo que Jesus ensinou, né? Mas o convite que o Espiritismo faz é que a gente vá fazendo essa entrega, tendo esse compromisso aos poucos, porque a gente sabe que não dá conta de lidar com tudo de uma vez, né? Os nossos companheiros aqui, eles passaram assim por, sabe assim, é um nível hard, né? A pessoa, ela conhece, mas a gente sabe que já tinha um trabalho, né, no plano espiritual para esses espíritos, mas assim, a gente sabe que eles, na hora que abraçaram a ideia,
não tiveram dúvida, né? Talvez Pedro ali no início, né, negou 3 vezes, mas ele foi. E aí a gente tá indo, né? Então, assim, Paulo nos mostra, né, que a gente precisa trabalhar mais isso dentro da gente. Aí ele coloca: precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz, exclamou Paulo de Tarso, né, compreendendo o rigor dos tempos. Então, esse negar que ele faz o convite, né, é negar aquilo que ainda é muito supérfluo na nossa vida, aquilo que não vai nos colocar numa busca de uma ascensão espiritual, né? Lidar com as nossas mazelas é muito difícil. Por isso que quando a Joana de Ângeles, ela nos convida a olhar nós mesmos, né, ter consciência de nós, né? E Santo Agostinho, né, usa a fala de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, é porque a partir do momento, né, está lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 919. Então, assim, se eu vou lá e olho para mim, busco me compreender, eu estou colocando à mostra toda a minha dor, todas as minhas mazelas, tudo aquilo que eu tenho ainda de pior dentro de mim. E aí eu tô pronta para vivenciar essa experiência de carregar a minha cruz. Porque todos nós, todos os dias, temos uma cruz para carregar. Seja um pouco mais leve, um pouco mais pesado, mas todos nós temos, como ele colocou sobre a tempestade, né? E aí essa tempestade que a gente está vivenciando vai nos trazer essa reflexão, né? Pegar a nossa cruz, levar com maestria, com confiança, serenos, né? Sábios, né, de que tudo isso é passageiro, mas que é necessário para a gente, né? Então, se me perguntar hoje se você carrega a sua cruz, eu acho que eu carrego. Não sei o peso dela ainda, né? Porque a gente vai aprendendo sobre o peso da cruz conforme a gente vai caminhando. Mas é interessante a gente parar e pensar, né, sobre precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Abrir mão daquilo que a gente, né, já foi. E aí a gente pode ir até lá na obra Eustáquio, né, do Caibar Schutel, quando ele mostra lá as 17 reencarnações. E olha que homem danadinho, ele ficou umas 7, 8 reencarnações estacionado. E aí a espiritualidade tão boazinha, né, foi lá, deu um jeitinho de colocar ele numa condição onde ele veio extremamente assim, impossibilitado de fazer qualquer coisa errada. E aí, nas outras reencarnações, ele até reencarna 2 vezes como mulher, né? Que é um processo de evolução muito grande, né? Que permite o espírito. E aí, depois, sucessivamente, ele vem já com um olhar totalmente diferente do que ele era. Então, assim, na caminhada de Eustáquio, né? Vamos usar assim, ele não foi todos esses nomes, ele foi adquirindo outros nas outras reencarnações, mas a gente vê que Eustáquio, ao longo da jornada dele espiritual, né, tanto encarnado quanto espiritual, Eustáquio ele foi adquirindo e foi carregando as suas cruzes. E aí, assim, lá no final, na última reencarnação dele, né, quando ele reencarna no Brasil e volta para a Europa, a gente vê que ele pegou a cruz dele quando ele se torna médico e vai trabalhar nas fronteiras, socorrendo o pessoal todo feliz lá, mas confiante do que ele estava fazendo, que ele precisava auxiliar o outro. Ele não estava preso no eu, né, médico, eu que tenho poder, não, eu estou, né, disposto à minha própria transformação e mudança. Aí ele coloca, né, acusavam-nos de inimigos do Estado, a salopar-lhe as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras. A concepção de bondade no cristianismo dá aso a que muitos interpretam mal e ensinamentos de Jesus. Os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia de fraternidade humana. Para eles, o inimigo é inimigo, escravo é escravo, miséria é miséria. E aí, na hora que ele estava empregando isso aqui para o pessoal, né, é porque ele já tinha, né, eles já tinham descido, né, do navio, já estavam lá na praia, depois que passou a tempestade. E muitas daquelas pessoas que tinham ido depois atrás de Paulo, né, para escutar ele, ficaram impressionados porque ele não colocava que a base para ele do cristianismo era da união, né? Jesus ele nunca empregou a palavra, né, com distinção de pessoas, né? Ele sempre acolhia todos. E aí, naquela época, essa perseguição estava, porque, assim,
tinha, né, vamos usar o termo caças, mas não seria isso, né, assim, tinha os polos, as pessoas ali distintas, né, e eles enxergavam essa presença de uma maneira diferente, e para ele era bem... Paulo, ele tinha um olhar diferente do nosso, né, assim, e aí ele coloca, não lhes ocorre abandonar um por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis, criminosos, para cogitar da elevação do nível social. E aí ele nos traz novamente a reflexão, né? Que muitos de nós, quando criticamos, julgamos, né, inclusive a fé do outro, a gente ainda tem muito disso, né, de olhar as mazelas, né, colocar como pontos, né, não necessários, mas que isso não representa o que Jesus tinha ensinado às pessoas na época, né? E ele nos ensinou ao longo do tempo, né? Porque não lhes corre abandonar, né? Por um momento sequer o festim. Então, assim, abrir mão do eu, né? Abrir mão do nosso próprio orgulho, abrir mão do nosso próprio egoísmo, é muito difícil ainda para vivenciar essa experiência que Jesus tinha. E aí ele coloca, né? De culto livre em suas manifestações, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado. Dizia-se que nossas células eram originadas de feitiçarias e sortilégios. E aí tinha acontecido uma coisa fantástica, porque depois que ele chegou lá na ilha, né, o povo, os índios, né, tinha ido receber eles lá. E aí Paulo, ele era muito gentil. E aí os prisioneiros com fome, outros com frio, por conta, né, da situação que eles estavam dentro do navio. E aí Paulo vai juntando as madeiras ali, né, para fazer uma fogueira para esquentar o pessoal. E aí vem uma víbora, uma serpente, pula no braço de Paulo, né, pica ele. E aí o povo, né, olha e fala assim, nossa, ele vai morrer, porque essa cobra é muito peçonhenta e ninguém sobrevive. E aí é interessante porque, assim, Paulo, em nenhum momento ele ficou preocupado com a cobra. Só o povo que estava ao redor dele, os índios ali, todo mundo. E aí Paulo vai lá, continua fazendo o mesmo serviço que ele estava, né? De pegar a madeira, colocar lá no fogo, manter o povo quentinho, tranquilo, sereno ali, bem acolhido. E aí os índios, né, ficavam pensando assim, daqui a pouco esse homem vai morrer, né? Inclusive os próprios prisioneiros que estavam com ele ali, o pessoal, né? Júlio, que estava acompanhando o marinheiro, o pessoal da guarda, né, tava olhando pensando assim, gente, como é que esse homem tá lidando com isso, né? E aí Paulo, né, percebendo, porque assim, ele estava sereno, né, confiante na misericórdia de Deus sobre ele, que ele estava ali a trabalho, ele continuou fazendo o trabalho e aí o pessoal começou a pensar, né, será que esse homem é feiticeiro? E ele já sabia, gente, que ele pensava assim, quer ver que daqui a pouco eles vão achar que eu tenho algum poder sobrenatural sobre tudo que tá acontecendo aqui, né? E aí não era nada de sobrenatural, era porque a confiança dele era acima de tudo, né? A base sólida da caminhada dele, né? E aí faz a gente acreditar quando Divaldo, lá no início do ano, né? Quando ele foi falar da cura do câncer, né? Que ele conversava todo dia com a célula dele, né? Para as células dele entender que ele precisava ficar bem. E aí ele conseguiu curar a doença do câncer, né? Através desse processo meditativo de reflexão e conversa com as células dele. E a gente vê hoje, né, nessas pesquisas aí que a gente sempre tem, inclusive até um palestrante vai estar aqui na Casa Espírita dia 30, que ele veio aqui falar sobre a genética, uns meses atrás, a gente vê que, assim, hoje a ciência nos prova, né, que através do nosso pensamento, da nossa confiança, coisas extraordinárias acontecem. Então, se lá Paulo foi curado, né, a gente vê que Divaldo também usou quase o mesmo mecanismo de Paulo ali, né, nessa relação dele com essa confiança, né, em algo maior. E aí ele coloca, né, a verdade é que não fui encarcerado por malvadez e inópia dos romanos, desconhecedores de Jesus, mas por meus próprios irmãos de raça. E aí, depois que ele passou por essa fase da cobra, né, da serpente, do julgamento das pessoas, achando que ele era feiticeiro, Júlio armou uma casinha, né, para abrigar o Paulo, né, porque ele considerava que ele era uma pessoa muito boa. E aí, nesse momento em que Paulo estava lá conversando, né, aparece o Lucas para conversar com ele também, e outros, Felipe, depois a gente vê outros personagens. E aí, na hora que ele estava conversando, ele não colocava a culpa de quem tinha aprisionado ele, mas as pessoas, né, da própria origem dele. Então, quem mais vai nos condenar normalmente será aqueles que estão mais próximos de nós por não compreender a nossa fé.
que é um desafio que a gente tem na nossa caminhada para viver com Cristo, né? Então, assim, todos nós merecemos essa convivência de luz, né? Todo mundo busca, né, essa comunhão. Mas Paulo ali, ele mostra para eles que não era tão fácil assim. E aí ele coloca, né? Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não puderam caminhar no mundo sem as marcas da cruz. E aí ele tinha feito... Olha só, gente, tanto que Júlio era diferente, né? A gente acha, assim, julga, né, as pessoas, vamos dizer, né, julga pela capa, né? Mas a gente não olha a essência da pessoa, né? Júlio, depois que ele colocou Paulo, né, nessa casinha lá, né, nesse local onde ele ficou retido lá por um tempo, ele sempre deixava Paulo, né, pregar para aqueles que chegavam lá. Então, assim, chegava um grupo, né, de judeus, as pessoas vinham, né, de outras cidades para conhecer Paulo, e ele dava oportunidade. E aí, quando ele coloca, né, para o êxito indispensável dos seus esforços, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas. Por que ele coloca isso? Porque, por mais que existisse boa vontade, eles não iam conseguir transformar ninguém se a pessoa não quisesse. E aí, quando ele coloca, né, sem as marcas da cruz, porque, assim, todos eles souberam, né, vivenciar essa jornada e sabem como foi pesada. E nós, na nossa caminhada também, muitos de nós já vivemos inúmeras experiências na nossa jornada. Muitos de nós talvez tentou, né, converter as pessoas do nosso lado, né? Converter não, né? Porque é uma palavra meio pesada, mas assim, tentou convidar as pessoas a conhecer essa verdade que a gente foi convidada a conhecer em algum momento da nossa jornada. E aí a gente sabe como foi difícil chegar até onde a gente está agora. Mas nem todo mundo está disposto a abrir mão, né, dos vícios, das vicissitudes da vida, né, das nossas próprias mazelas, porque para a gente ainda, para muitas pessoas ainda é muito difícil. Se para a gente foi, né, um processo, porque como eu falei, né, a transformação ela é de dentro para fora. E aí toda essa transformação que os apóstolos vivenciaram com a palavra do Cristo, nem todo mundo ia vivenciar. E é interessante que assim, né, o único convite que ele faz, né, pegue a sua cruz e vai. Siga confiante, né? Não desanima, né, diante das tempestades, não desanima diante da dor, só siga. E essa palavra de conforto que ele levava para os apóstolos ali era de bom ânimo, porque olha o tanto que esse homem já sofreu. E isso aqui não é a primeira prisão dele, né? Ele já tinha sido preso em outros momentos também, né? Ele foi ignorado. Pensa, né? O cara que estava no poder, quando ele se converte ao cristianismo, todo mundo vira a cara para ele. E aí, assim, virar a cara, ele teve que recomeçar a vida dele, né, praticamente do zero, né, voltar a trabalhar com coisas que ele já não fazia há muito tempo. Então, assim, para ele foi difícil. E para a gente também em vários momentos da vida, né, dar esse start, né, de um recomeço. E aí ele coloca, né, a palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao evangelho, como Onésimo, o escravo renegado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemão. E aí a gente vê... e aí uma coisa interessante também, né? Na hora que Paulo, né, estava lá, vou usar o termo psicografar, né, mas ele estava escrevendo. Na hora que ele estava escrevendo, né, as cartas lá, porque sempre tinha muita gente atrás dele, inclusive os apóstolos, né, sempre buscavam. Então, Lucas, Timóteo, Filipe, né, sempre ia atrás dele, né, atrás de mensagem para continuar levando a boa nova para o pessoal. E aí teve um momento, né, que ele estava escrevendo essas mensagens, né, e ele colocava todas as narrativas, tudo aquilo que o pessoal chegava também para compartilhar com ele, porque assim, tinha aqueles que iam realmente em busca, né, daquela palavra consoladora, daquela palavra que Jesus tinha transmitido, né, que isso tinha chegado, né, no coração de Paulo, mas outras pessoas chegavam para ele, né, questionando e duvidando daquela experiência de transformação, né, sempre levava Moisés, né,
mas Moisés não falou isso, né? E aí Paulo, ele tinha essa ideia totalmente diferente, porque, assim, ele sabe tão difícil que foi para ele chegar até aquele momento ali, né? E quando ele coloca, né, como Onésimo, o escravo renegado, né? A pessoa que teve a oportunidade da própria transformação. Então, assim, Paulo, ele estava ali mostrando para todo mundo que não tinha distinção, só precisava que as pessoas, né, que escutassem aquela boa nova ali, que fosse pela boca dele ou pela boca, né, dos apóstolos, dos seguidores dele, né, que levavam essa palavra, que elas tivessem a boa vontade de enxergar essa mudança ali, né. Dói-me constatar quanto esforço depende para vencer o espírito do judaísmo. Porque como eles eram muito aprisionados ainda, né, ao Antigo Testamento, então a gente vê lá, quem leu, né, há 2000 anos, né, na hora que narra toda aquela trajetória dos judeus perseguindo, mas se a gente for ler, né, buscar na literatura, conhecer antes, né, de chegar na fase de Jesus já sendo perseguido, né, para ser crucificado, eram pessoas extremamente apegadas ao Antigo Testamento, às escrituras sagradas, né, que eles vinham, né, que eles recebiam, né, nas sinagogas lá. E aí, de alguma maneira ou outra, pela essa forma deles de enxergar, eles não estavam abertos ao novo, né? E como Jesus, ele diversas vezes pregou, né? Ele falava em parábolas porque ele sabia que nem todo mundo ia entender. E os judeus, no processo de transformação, era a mesma coisa. Eles eram muito apegados a um regimento, a uma lei, né, uma forma de entender a religião. Aquela boa nova para eles ali era muito diferente, muito moderna, né, vamos usar esse termo, né, nos tempos atuais, ela era muito transformadora. E eles não estavam preparados para tudo aquilo ali, né? Então, assim, Paulo, ele sentia, porque assim, se Jesus esteve com todo mundo ali e ele não conseguiu cativar todos os corações, e que era muito difícil quebrar tudo aquilo ali, né, desfazer, e aí a gente pega lá no Eustáquio, quando no processo de transformação dele, né, na caminhada das reencarnações, quando ele olha para aquilo que o cristianismo se torna, né, se tornou, e ele questiona muito, né, mas não é isso aqui, eu acho que tem algo mais além. E era isso. Então, assim, quando a gente, se hoje nos tempos atuais, né, a gente fosse pegar essa frase, né, essa reflexão, né, de Paulo e trazer isso para os tempos atuais, vamos falar assim, nossa, o cristianismo, né, com vencer esse espírito do cristianismo pregado hoje, né, hoje a gente vê um cristianismo muito ainda diferente do que Jesus tinha apresentado para a gente, né, na ideia original ali, né, do que o pessoal tinha para trazer. E aí ele vai, né, Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu, sim, verificar a rebeldia voluntária da enfadada ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil contar o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, o meu ver, os mais infelizes. A segunda é que conhecemos nos judeus, recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificam-se no orgulho da raça, perseveram numa falsa interpretação de Deus. Então, assim, o primeiro é de um homem materialista, extremamente apegado às coisas materiais. Tanto que Sócrates, quando ele, em uma conversa dele com Platão, ele falava muito dessa dificuldade dele da interpretação sobre Deus, porque Sócrates, né, que antecede Jesus, no caso, bem muito tempo antes, né, inclusive, Sócrates, ele tinha uma visão de que Deus era um ser supremo e que a humanidade, as pessoas precisavam encontrar essa essência dentro da gente. E que essas coisas materiais que tem ao nosso lado, como na época lá, né, eles endeusavam, né, estátuas e tudo mais,
na época grega, Sócrates ele já não endeusava aquilo, ele não precisava dessa ligação, para ele existia uma coisa muito maior. Mas quando Sócrates ele foi questionado, foi perseguido, foi justamente por essa visão dele, né? Eu não preciso me sentir apegado a isso, eu preciso acreditar em algo muito maior. E aí quando ele traz do segundo, né, que é essa questão da religião, né, muito preso ainda, né, a conceitos do Antigo Testamento, né? E aí a gente vê que quando eu nem vou falar esse termo, né, mas que minha língua ela trava, mas quando Moisés prescreveu lá 618 leis, né, no Alcorão, mas a gente conhece os 10 mandamentos, aí tem tudo aquilo ali. Naquela época ali, eles ficaram muito presos àqueles regimes estabelecidos, né, por aquele povo, pela forma como eles enxergavam a vida. E olha que, assim, Moisés estava longe, né, da época de Jesus. Mas, assim, ainda assim, as pessoas se sentiam aprisionadas àquele regime, àquela interpretação de fé, né? Então, assim, só tem poder aquele que manda, né? E aí, Jesus tira essa, né, nos faz tirar essa venda, né? E entender que eu não precisava me apegar a esses bens materiais, né, a matéria, né, de alguma maneira, né, me sentir muito presa a tudo aqui, né, ao mundo, às vivências do mundo, sem esquecer, não dando importância às coisas espirituais, né, ao que realmente era importante, e essa fé, né, num Deus transformador que não é um Deus punitivo, porque até então a gente só enxergava Deus como ser extremamente punitivo. E aí, para Paulo, naquele momento ali, era esses povos que ele estava né, que ele encontrava no meio do caminho dele, e que eram pessoas que não seria na primeira, né, na segunda, na terceira, quarta vez que um apóstolo fosse pregar, né, que eles iam compreender, né? Eu fico pensando assim, né, que seria igual o pessoal, né, do Testemunho de Jeová, né, quando ele bate na nossa porta, eu já vi muita gente ignorando. E olha que ele bate uma vez, aí passa uma semana, ele bate lá e sempre entrega umas mensagens bonitinhas pra gente, né, sobre as passagens do Evangelho. E raramente as pessoas dão importância à explicação dele sobre o Evangelho. Né? Ignoram, acham que aquilo ali é fútil, não tem importância, mas tem. Porque eles estudaram para levar para a gente uma palavra, né? Eles têm a interpretação deles. Mas ainda assim é um esforço deles, né, para nos fortalecer à luz do Evangelho, né? E aí mesmo que Paulo coloque, né, petrificam-se, né, orgulho na raça, prescreve numa falsa, né, interpretação de Deus, mas cada um enxerga Deus de uma forma, mas Deus só existe um. Mas que cada um consiga acolher, mas sem levar para uma figura de um Deus injusto, porque a gente vê dentro da doutrina espírita, até um dia eu escutei uma pessoa falando assim, mas a doutrina espírita quer afastar as pessoas, né, do evangelho, porque eles colocaram a Bíblia deles, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, que Bíblia é essa, né? E foi falar que a Bíblia do espírita, né, era o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu pensei assim, se a pessoa tivesse a oportunidade de conhecer realmente a doutrina espírita e entender que não é uma Bíblia, né? É uma forma que a espiritualidade nos trouxe, né? Uma leitura do Evangelho mais clara para o nosso entendimento, para que nos ajudasse. Porque realmente falar para uma pessoa, você já pegou a Escritura para ler, né? O Segundo Testamento lá, né? Não. Então, assim, de uma maneira a espiritualidade preparou, compilou um material que fosse de fácil compreensão. Mas o convite que a doutrina faz é que a gente conheça toda a literatura, conheça as palavras de Jesus, né, na sua íntegra. E ele coloca, né? De tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. Poucos gentios, cultos e raros, judeus, crentes da lei antiga, estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. De tal arte entendamos, né, melhor a palavra do Cristo, coloca Paulo, né? E aí o convite novamente dele, né, é para que a gente fosse naquilo que Jesus realmente tinha para nos trazer ali de ensinamento. Aí, depois que ele estava nesse momento de lá, gente, de reflexões com os apóstolos, porque ele fez as epístolas,
as cartas que ele estava mandando, muito reflexiva, né? Porque ele ficou bastante tempo, era para ficar pouco tempo nesse lugar lá, só que o documento que era para fazer a tramitação, né, deles da cidade que ele estava para Roma, tinha ficado estacionado na mesa de um governador. E aí, nesse momento dele lá de reflexões, isso sempre ia pessoas, né, como eu já tinha colocado, para escutar ele. Algum outro momento, o Júlio, né, levava ele ali nas redondezas para ele também fazer a preleção dele, ou, né, ele ter esse contato direto com esse pessoal que escutava ele, como o Lucas, né, que ia lá para receber as mensagens. E aí ele vai para essa fase dele agora, né, que a gente já deve estar quase no finalzinho da apresentação aqui, quando ele coloca assim, ó: Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao Mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual, invocando as discussões ferinas de há poucos. Recordo a lição de Isaías quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, caluniam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. E aí a gente vê aqui que quando ele está falando isso para as pessoas, né, ali em torno dele, né, que visitavam ele, que, primeiramente, né, que a lei era da consciência. A consciência nos aproxima, né, dessa verdade. E aí que muitas pessoas, né, como Jesus lá nos sermões, né, no Sermão do Monte, quando ele falava em parábolas, e alguns apóstolos até perguntavam para ele, mas será que as pessoas entenderam o que o Senhor estava falando? E ele ia lá na simplicidade dele e falava assim, haverá um tempo em que eles vão compreender. Porque, assim, falar de Jesus, né, Jesus ele ia lá e pregava várias parábolas. Tem parábolas que, inclusive, eu mesmo leio, tem hora e ainda fico confusa. Aí depois eu procuro aí na literatura uma compreensão. Mas por que é importante a gente ter essa lucidez? Porque vão nos falar muito sobre Jesus. Seja dentro da nossa casa espírita, seja numa igreja católica, numa igreja protestante, enfim, qualquer outro templo. Só que a base de tudo é o amor. Né, vai ter aquele que vai pregar de uma maneira mais endurecida, vai ter aquele que vai apresentar Jesus, né, de uma maneira mais amorosa, vai ter aquele que vai usar da sua própria conduta, né, do seu próprio pensamento, do seu eu, né, que Kardec coloca como os falsos profetas, para traduzir a mensagem de Jesus. Mas o tocante é o quê? Qual que é a verdadeira essência de Jesus para a gente, né? O que ele veio pregar para a gente, né? E, sim, na nossa caminhada, tem aquele que vai demorar muito tempo para entender o que Jesus queria falar, e tem aquele que simplesmente, né, numa música, numa pequena fala, ele já vai sentir a essência de Jesus ali, então ele vai entender que Deus, né, tá ali naquele momento ali, né? Por que é tão difícil para a gente, né, olhar para o mundo que a gente vive hoje, né, em pleno 2025, a gente vê um monte de guerra no mundo, um monte de gente discutindo por coisas materiais, e pouco se falando das questões morais, né, da nossa essência, né, porque falar em espírito, né, o que eu alimento meu espírito diariamente, né, como que a minha essência se encontra nesse momento, né, são reflexões que a gente tem que levar para a vida, porque, assim, Paulo lá atrás, ele tentou apresentar isso para as pessoas, né, nossa, o que você está fazendo para você agora, né, é como se a gente estivesse se preparando, né, todos os dias a gente se prepara para a morte, né? Mas, assim, se a gente estivesse se preparando agora, né, para se despedir daqui poucos dias, né, da matéria, o que você está colocando dentro da sua mala, mais aquilo que você vai levar, porque casa, carro, um documento, um passaporte,
isso não vai, a gente não vai colocar dentro da nossa malinha espiritual, mas a essência da nossa convivência, do nosso exercício constante de transformação, o que eu estou colocando dentro da minha bagagem espiritual, que era o que Jesus queria que as pessoas entendessem na época, né? É muito fácil a gente falar assim, eu fiz boas ações, mas essa ação foi de coração, porque se ela não foi, ela não entra ali também na nossa bagaginha, né? Então, assim, a gente tem que se preparar todos os dias para o que vem pela frente, né? Pelo porvir. Então, assim, Jesus, ele empregava o amor. Como que eu vou vivenciar esse amor? E como eu estou levando esse amor para os outros, né? Que é um convite, porque é essas ações, né, que a gente consegue imprimir na nossa essência, né? E aí é uma coisa que, quando eu li e voltei, né, eu fiquei muito impressionada, porque o Frederico Figner, né, ele exerceu um trabalho sublime, levando a palavra, né, como presidente de Federação Espírita e tudo mais. E ele, naquele momento, ele que é confrontado com a professora, o que faltava nele ainda era aquele sentimento mais puro ainda do amor dentro do coraçãozinho dele. E aí são essas pequenas coisas que a gente precisa compreender e levar para a nossa bagagem espiritual para que a gente consiga entender o que de fato Jesus tinha ali e o que a gente podia, né, aprender com aquelas pessoas aprender com aqueles que nos trazem a palavra de Jesus, né? E aí ele coloca, né, esta epístola aos Hebreus fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. E aí eu até coloquei na figurinha, nem sei se dá para vocês verem, né, ele chorando, porque na hora que ele narra essa experiência aqui, né, Emmanuel ele vai conversar acho que é com Timóteo ou com Lucas, e aí ele fala que enquanto ele escrevia, ele chorava porque vinha os pensamentos, né, para ele, né, de tudo aquilo que ele precisava falar. É como se quadros mentais se abrissem diante dos olhos dele sobre o que as pessoas precisavam compreender sobre os ensinamentos de Jesus. E aí meio que ele tinha os insights de como seria também essa receptividade, né, das mensagens que ele estava transmitindo, porque ele sabia que nem todos os corações que receberiam aquilo ali estavam preparados ainda para essa boa nova, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, como deve ser lindo, né? A pessoa deve ter sido muito bonito e precioso para ele, porque ele tinha dentro do coração dele a boa vontade de levar a palavra. Mas ele já sabia que nem todo mundo ia ter a mesma sensibilidade que ele tinha de receber tudo aquilo ali, né? Então, assim, ele colocava, né, para os apóstolos, né, para aqueles que caminhavam com ele ali levando a boa nova, essa ideia de que não era só uma palavra. A palavra ela tinha que ter um sentimento, tinha que ter uma verdade. E aí eu escutando o Dr. Sérgio Lopes, quando ele falava sobre questão de falar sobre evangelho, ele falou assim: a maior oportunidade que a gente tem de falar é falar sobre o evangelho, mas quando a gente fala do evangelho vivenciando o que o evangelho tem para nos apresentar. E aí ele fala assim: eu gosto de fazer palestra falando do evangelho, das experiências que eu tive que me fortaleceram justamente com aquilo que Jesus ensinou. E eu achei tão bonitinho a fala do Dr. Sérgio Lopes sobre isso, porque assim, é muito fácil a gente estudar toda uma literatura para falar de uma pessoa, de um personagem, como nós estamos falando de Paulo, né? Mas na íntegra, pensar em tudo que ele viveu e tudo que ele queria transmitir naquele momento ali, como que foi para Emmanuel pegar tudo isso aqui e trazer para a gente, porque a gente lendo Paulo Estevam, a gente chora, assim como as outras obras, né, os romances de Emmanuel. Mas é essa essência que tem por trás da palavra, né? Então, assim, Paulo, ele levava todo o sentimento dele ali, toda aquela verdade que ele já tinha adquirido ao longo da experiência dele caminhando, né, como prisioneiro do Cristo. E aí ele vai conhecer, né, esse Acácio Domício aqui, que ele tinha ficado cego, ele sofre um acidente. E aí esse rapazinho aqui, ele vai ser a pessoa responsável, né, por tirar Paulo, né, que estava estacionado lá nessa ilha, né.
E aí ele sofre um acidente, ele fica cego e ele fica sabendo que Paulo fazia milagres, né? E ele pensou assim, então eu não sou bobo, eu vou atrás desse homem, né? Para ver se ele opera um milagre na minha vida também. E aí a Cássio, né, Domício, personalidade de grande influência política, né, que de algum tempo tinha cegado em misteriosa circunstância, Paulo de Tarso o acolheu com bondade e depois de impor-lhe as mãos, esclarecendo sobre o que Jesus desejava, de quantos lhe aproveitavam as munificências, exclamou comovidamente, né? Irmão, agora convido-te a ver em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E aí esse homem, gente, na hora que ele abriu os olhinhos dele, ficou tão feliz, porque ele pensou assim, nó, esse cara faz milagre mesmo. E foi assim, só uma palavra, né? E aí na hora que ele, muito grato, né, depois de voltar a enxergar, depois da cegueira, que ele já estava há um tempo, ele vai e pergunta, né, para Jesus, né, para Júlio, né, o que ele poderia fazer, né, para aquele homem ali que tinha feito isso tudo com ele e que ele sairia dali também para levar. E é tão interessante que quando ele vai conversar também com o Paulo, né, sobre isso, Paulo vai falar para ele, não, você pode ir lá e falar, né, sobre o que aconteceu, sobre a sua experiência, e ele vai dos mais felizes, né? E aí o que acontece? Esse Acácio, ele tinha ele era um gestor, né, também. Como o documento de Paulo, né, para transferência para Roma estava estacionado, né, no gabinete lá, e aí Júlio conversa com ele fala assim, não, agora eu vou dar um jeito, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar ele a sair daqui, né? Porque, coitado, ele já tinha um tempão que ele estava lá, né? E aguardando para ser transferido para Roma, que ele estava ansioso para chegar. E aí, esse Acácio aqui vai ser a figurinha, né? O auxílio que a espiritualidade acabou colocando, né? Na frente de Paulo, para que ele pudesse agilizar esse processo dele, né, para partir, né, para onde ele desejava. E aí ele coloca, né, de há muito alimentava o desejo de visitar o extremo do Ocidente e, se fosse possível, desejaria morrer convicto de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. E a gente vê novamente, né, que Paulo, mesmo aprisionado lá tempos, né, já tinha ficado bastante tempo fazendo as mensagens, as cartas, né, que ele havia escrevido para o pessoal, para sair levando, né, para as outras cidades. Pregava para todo mundo ali. Já tinha tocado o coração de muitas pessoas, né, inclusive de soldados, né, que foram se convertendo ali com ele. Mas ele ainda sentia falta de continuar a jornada dele, porque ali não era o fim. E ele já sabia de alguma maneira que para ele, né, seria só mais uma parte da experiência dele, porque ele seria, né, levado para Roma posteriormente, né, seguiria o caminho dele, mas Paulo ele deixava para todo mundo ali o ensinamento, né, da confiança, da paciência, da serenidade, de que era muito difícil, né, a caminhada, mas que quando a gente confiasse, né, que ele deixa a mensagem que quando a gente confia, né, em Deus, confia nos ensinamentos que Jesus nos apresentou, seria muito mais fácil lidar, né? Mas que a gente nunca desistisse em ficar estacionado com aquilo que a gente já sabe, porque muitos de nós têm muito conhecimento, mas a gente não é um pouquinho de Paulo nesse momento, né? Porque Paulo ele tinha boa vontade, ele tinha se entregado, né, de corpo e alma a esse compromisso de apostolado, né, de levar os ensinamentos de Jesus, né, depois da conversão dele. Mas Paulo ele não queria ficar só ali, né? Eu já sei, eu não quero fazer mais nada, né? Eu acho que eu já fiz o que eu podia, porque para ele já tinha feito muito mesmo. Mas não, ele olhava para o horizonte e ficava pensando assim, eu ainda preciso fazer mais um pouquinho. Porque é esse pouquinho, né, que a gente acha que já não é mais suficiente, é que vai transformar inúmeras vidas como Paulo fez, né? Então, assim, para quem for apresentar já o último capítulo, né, já vai levar essa outra parte da caminhada dele. Mas é interessante a gente colocar na nossa existência, né, que todos nós temos um pouquinho de Paulo na oportunidade de propagar a boa nova, mas que a gente não se estacione achando que já fez o possível, né? Que a gente consiga olhar para o horizonte como o Paulo e falar assim, não, acho que amanhã ainda consigo fazer mais um pouquinho, depois de amanhã também.
né? E sempre visualizando, né, que tudo que a gente faz, que mais tocante, né, que seja para transformar a nossa alma, mas que a gente também consiga de alguma maneira, né, que a gente sabe que não vai transformar todo mundo, né? Porque isso aí requer tempo, requer de cada um, né, o próprio esforço, mas que a gente consiga entregar, imprimir no coraçãozinho de cada alma que cruzar o nosso caminho, né, um pouquinho dessa verdade de Jesus, né, essa verdade que a cruz ela é pesada, sim, mas que cada um de nós consegue levar ela com muita tranquilidade quando a gente está confiante e não só confiante, né, mas acreditando assim, ó, de verdade, de corpo e alma, que a gente nunca está sozinho, né, diante das nossas lutas, como foi o nosso jovem Paulo aqui, que o bichinho trabalhou muito, mas em nenhum momento ele pensou em desistir, né? E a gente também não pode, né? Porque dizem por aí, né, que essa é a nossa melhor reencarnação, né? Então, assim, se para ele essa foi a melhor reencarnação para ele, né? Para a gente também essa está sendo a nossa melhor reencarnação, então que a gente consiga levar um pouquinho do evangelho, um pouquinho do sentimento, um pouquinho da verdade que a gente já adquiriu ao longo da nossa vida, né? Que de alguma maneira a doutrina também nos ensinou, né? Até chegar nesse exato momento que a gente se encontra. Então era isso. Aí semana que vem é a Gabriela, né, que vai apresentar o capítulo 10, né? Obrigada, Fran. Gente, estou comunicando vocês aqui, como eu disse que hoje eu ia comunicar oficialmente que o nosso livro de estudo para o ano que vem é Libertação de André Luiz, tá? Ele teve 19 votos contra 13 dos transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, quem quiser já começar a ler, tá? Manda brasa, já vai lendo, já vai se preparando. Tem gente ali feliz na torcida porque votou no Paulo, né, no Libertação, tá? Então vamos já nos preparando, vamos ler. Tem ensinamento pra caramba nesse livro. Então hoje a Gabriela está aqui, vai fazer a nossa prece de encerramento. Amado Pai, agradecemos pelas oportunidades que estamos tendo de aprendizado nesse grupo, na nossa casa, nas palestras que chegam até nós. Aprendemos o caminho da felicidade com teu filho e com todos aqueles que vieram antes e depois dele, trazendo as experiências de felicidade, as experiências não tão boas, que também nos ensinam bastante. Que possamos, além de estudar esses livros e toda a doutrina espírita, que possamos colocar também esse aprendizado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso trato com todos os irmãos que estão ao nosso lado. Pedimos para que os mentores espirituais desse grupo nos inspire durante essa semana, nos proteja, até mesmo nos proteja dos nossos próprios atos não tão edificantes e que possamos nos transformar, igual a Fran disse, com todo esse conhecimento, que possamos utilizá-lo para nos transformar, principalmente. Que assim seja.